Fala aí, pessoal, continuando aí a nossa série de vídeos relacionados à uroginecologia. Dessa vez a gente vai falar sobre a incontinência urinária. Então a gente vai falar sobre algumas definições, sobre alguns componentes responsáveis por manter a continência, né? Fatores que estão relacionados à etiologia da incontinência e os principais tipos de incontinência, beleza? Então a gente vai falar de algumas classificações aí. Para entender isso é importante que vocês tenham visto e já tenham uma ideia de como funciona o processo de fisiologia miccional. Então já tem um vídeo gravado, assistam aquele vídeo. Acho que vai ser legal para a gente entender um pouquinho sobre as diferenças entre os tipos aí de incontinência. Então, para a gente começar, quando a gente pensa na incontinência urinária, a gente pode definir ela como sendo uma situação em que a gente tem uma disfunção, né, do armazenamento ou do esvaziamento da urina, tá? Então a gente tem uma disfunção relacionada ao armazenamento ou esvaziamento de urina, certo? Então, quando a gente pensa na fisiologia, só lembrando algumas coisas, a gente lembra que tem duas fases importantes para que a gente tenha a continência. Então, primeiro a gente tem a fase de armazenamento ou também enchimento, né? Vocês podem encontrar das duas formas. E aí depois a gente tem a fase de esvaziamento. E aí a gente vai ter um balanço principalmente entre dois sistemas, duas divisões do sistema nervoso autônomo. A gente tem uma divisão que a gente chama de divisão simpática e a gente tem uma divisão que a gente chama de divisão parasimpática. Durante a fase de armazenamento, a gente tem um aumento do sistema nervoso simpático. Já na fase de esvaziamento, a gente tem um aumento do sistema nervoso parasimpático, beleza? Em alguns casos, a gente vai ver que alguns tipos de continência, como por exemplo na diurgência e na incontinência de transbordamento, a gente vai ter uma alteração no funcionamento desses aqui, tá? Enfim, a gente vai falar disso depois, mas só para a gente ter dar uma relembrada. E aí, quando a gente pensa na definição, né, do que é incontinência, ela vai ser definida como qualquer queixa de perda involuntária de urina que provoca desconforto social, tá? Então, ela vai ser definida ou caracterizada pela perda de urina de forma involuntária. E aí daqui a pouco a gente vai realizar algumas classificações. E aí quando a gente pensa em uma questão relacionada à etiologia, né, ou à prevalência, enfim, etiologia a gente vai falar depois, mas quando a gente pensa na incidência ou prevalência, a gente tem que esse distúrbio, a incontinência urinária, é um distúrbio que vai acometer cerca de 30 a 40% da população mundial. Quando a gente pensa nesses valores, entre 3 e 4 pessoas a cada 10 vão ter algum momento a incontinência, né? Então, pode ser uma incontinência leve ou até uma incontinência um pouco maior, um pouco mais grave, enfim, mas vai afetar muitas pessoas ali ao longo da vida. E ela tende a ser 2 vezes maior em mulheres do que os homens. Então, ela é 2 vezes maior em mulheres do que em homens. Então, a gente tem as mulheres aqui sendo as principais vítimas da incontinência urinária. Principalmente, né, aí quando a gente pensa nesses casos, principalmente mulheres num período ali após a menopausa. Beleza? Então, esses são alguns dados ali relacionados a essa parte de incidência ou prevalência. E algo para a gente pensar também é que a incontinência urinária, né, vou colocar aqui, a incontinência urinária, de muitas formas, ela vai afetar a qualidade de vida das pessoas. Então, ela tende a diminuir ou ela tende a afetar a qualidade de vida. Porque quando a gente pensa na qualidade de vida, a gente tem alguns pontos que são importantes. Então, a gente tem, por exemplo, né, o aspecto ocupacional da pessoa. Olhando, quando a gente pensa na CIF, a gente tem que ter uma visão mais holística. Então, a gente tem aspectos ocupacionais, né? A gente tem o aspecto psicológico, e também o aspecto social. Além até mesmo do aspecto
sexual desse indivíduo. Tá? Então, por exemplo, só para a gente contextualizar, por que a incontinência muitas vezes diminui a qualidade de vida das pessoas? Porque se uma pessoa tem incontinência, essa incontinência pode afetar esse aspecto ocupacional. Então, às vezes ela tem um trabalho, e aí lá no trabalho ela passa longos períodos de tempo ali, enfim, fazendo alguma coisa, e pode ser que ela tenha um escape de urina, né, ou perca a urina durante o trabalho, e aí isso gera um desconforto, né? Isso pode afetar também a vida dela de uma forma social. Então, às vezes a pessoa que tem a perda de urina, ela é algo que acontece de forma involuntária. Então, ela pode estar numa festa e ter essa perda de urina, né? E aí com o tempo ela começa a ficar com medo de sair e acontecer, né? Enfim, e ter toda uma situação ali onde vão ter pessoas ao redor, né? As pessoas vão ver aquilo e etc. E aí a gente entra também nesse aspecto psicológico, né? Então, é um ciclo ali que acaba gerando, né, realmente várias preocupações, várias restrições que a própria pessoa se impõe, né? E isso de uma forma geral vai fazendo que ela tenha uma diminuição da qualidade de vida, tá? E aí, quando a gente fala de etiologia, né, etiologia é a origem do problema, tá? A gente vai ter diversas etiologias relacionadas à incontinência. Uma coisa que a gente precisa entender é que a gente tem uma teoria, que é a teoria da integralidade, né, da continência. Então, imagina que a gente tem uma pirâmide e a gente tem 3 pilares que são importantes para que a gente tenha uma boa continência, tá? Tem um nome dessa teoria, a teoria integral de Petrus, né? Está relacionado com a fisiopatologia da incontinência. Então, para que a gente tenha um indivíduo continente, né, com funcionamento normal ali, a gente precisa ter uma integridade. A primeira coisa é ter uma integridade das estruturas, né? Então aí a gente fala de fáscias e ligamentos, por exemplo, que a gente falou no vídeo passado de anatomia da pelve. A gente tem vários ligamentos, várias fáscias, do tecido conjuntivo, que recobre ali todas essas fáscias, os músculos, etc., né? Tecido conjuntivo de colágeno, e também dos músculos. Então, todas essas estruturas elas são importantes para que a gente tenha manutenção do que a gente chama de continência, ou seja, para que o indivíduo ele consiga, uma vez que sentiu vontade de ir ao banheiro, ir até o banheiro, enfim, para que esse processo ocorra de uma forma normal, de uma forma natural. E aí a gente pode dividir esses fatores que mantêm a continência, né? Então, quando a gente pensa na continência, fatores intrínsecos e extrínsecos. Então, a continência ela vai ser mantida primeiro por fatores intrínsecos, certo? E aí, quando a gente fala desses fatores intrínsecos, a gente está falando da questão estrutural, então integridade das estruturas, que foi o que a gente viu nessa pirâmide. Integridade estrutural. Coaptação da uretra, fator que também vai influenciar. Coaptação uretral. A elasticidade desses órgãos internos e também do tônus uretral. E aí esse tônus uretral ele vai estar relacionado com a ação autônoma, principalmente, né, no caso da continência, do sistema nervoso autônomo simpático, que é o que fica mais ativado durante a continência. Além desses fatores intrínsecos, né, que são principalmente fatores relacionados à parte estrutural, a gente tem fatores que são extrínsecos. Esses fatores extrínsecos estão relacionados com as estruturas de sustentação. Então aqui a gente está falando de estrutura e aqui a gente está falando de sustentação. E aí a gente também viu no vídeo passado que as estruturas que fazem a sustentação e são responsáveis por auxiliar a manter a nossa continência são os músculos que fazem parte do assoalho pélvico. Então a gente vai ter aqui dentro desses fatores extrínsecos a estrutura de sustentação, que vão ser os músculos e também ali as fáscias que recobrem esses músculos. Então esses fazem parte ali, principalmente a gente destaca, quando a gente fala desses músculos, o assoalho pélvico, certo? Então isso de uma forma bem geral, tá? Então o que o livro traz é isso. Então em relação aos fatores que mantêm a continência, tem os intrínsecos que estão relacionados às estruturas ali, então a integridade das estruturas, e segundo, esses fatores extrínsecos ali, relacionados principalmente à parte muscular, beleza? Bom, pessoal, continuando, a gente vai falar sobre a etiologia agora.
da incontinência urinária, e existem vários fatores que podem estar relacionados com a incontinência. Tá? Então, por exemplo, a gente pode ter a obesidade, um fator que influencia. Então, indivíduos obesos têm maior chance de desenvolver a incontinência. Indivíduos com alterações hormonais relacionadas ao sistema endócrino. O próprio processo de envelhecimento, a gente tem várias alterações que vão acontecer no corpo, né? Alterações ligamentares, alterações musculares que podem gerar também, podem auxiliar na incontinência. É muito comum também as mulheres desenvolverem pós-gestação, tá? Em decorrência de algumas cirurgias, e a gente pode falar tanto cirurgia ortopédica, por exemplo, ou, enfim, diversos tipos de cirurgia. Uso de medicamentos, então alguns medicamentos eles podem atuar de uma forma estimulante, né? Por exemplo, pessoas que praticam exercício físico, independente de ser exercício de alta ou baixa intensidade, vai depender muito da pessoa, mas, por exemplo, praticantes de CrossFit, que é um exercício de alta intensidade, é muito comum mulheres, que praticam CrossFit elas terem perda urinária, uma perda em pequena quantidade, durante esses esforços mais intensos, né? A gente pode ter também compressão do nervo pudendo, que vai fazer a inervação da musculatura do assoalho pélvico. A gente pode ter alterações relacionadas ao funcionamento muscular, né? Além de vários outros problemas que podem influenciar. Algumas substâncias, né, como por exemplo a cafeína, a gente sabe que a cafeína ela consegue se ligar aos receptores ali, na musculatura lisa, né, e acaba irritando, então aumenta também a liberação de acetilcolina no sistema nervoso central, e acaba gerando uma irritação na bexiga. Então tem pessoas que são bem sensíveis à cafeína, né? Inclusive um exame que a gente faz na avaliação é pedir para a pessoa ver quantas vezes ela vai no banheiro, né? A gente meio que faz uma conta ali e tal, e pede para fazer normalmente, depois sem removendo cafeína, nicotina, essas coisas. Então a cafeína, além de outras substâncias ali, também podem irritar a bexiga. Então o chocolate também acaba gerando um pouquinho de irritação em algumas pessoas, dentre outras ali, tá? Isso de uma forma bem simples, a gente não vai nem aprofundar muito nisso. O que a gente precisa saber? Independente da etiologia, a gente tem alguns tipos de incontinência, tá? Que são, acho que talvez o principal fator. Por quê? De acordo com o tipo de incontinência que a pessoa tem, a gente vai tratar de uma forma diferente. Então isso aqui é algo que é extremamente importante dentro dessa área de uroginecologia. Quando a gente pensa nos tipos de incontinência, a gente vai citar aqui os principais. Então a gente tem a incontinência urinária ao esforço, certo? E aí quando a gente pensa na incontinência urinária ao esforço, é aquela incontinência que a pessoa vai ter, por exemplo, quando ela faz uma atividade física, tá? Então vou citar aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, durante uma atividade física, ou em alguns casos, a pessoa pode tossir e ter um escape ali de urina, né? E geralmente essa incontinência que a gente vai ter ao esforço, ela vai estar relacionada a alterações no assoalho pélvico, alterações estruturais, principalmente relacionado à força muscular do assoalho pélvico, tá? E aí, de uma forma bem geral, quando a gente pensa no tratamento dessa incontinência urinária ao esforço, a gente vai falar mais para frente nesse vídeo do tratamento, geralmente ele vai envolver cinesioterapia, então exercícios, e biofeedback. Também envolve as contrações ali, a gente tem um aparelho de biofeedback bem interessante, tá? E quando a gente pensa nas causas, as causas elas podem ser, né, por exemplo, tanto uma hipermobilidade uretral também, ou fatores relacionados à resistência ou força muscular. Então, geralmente, a incontinência urinária ao esforço, ela vai estar relacionada principalmente à força muscular do assoalho pélvico. E aí, como é que a gente treina, como é que a gente resolve ela, que a gente trata? Fortalecendo o assoalho pélvico através de cinesioterapia, biofeedback. E em alguns casos, a gente pode associar a eletroterapia, beleza? Então, são algumas formas de tratar essa incontinência ao esforço, beleza? Além dela, a gente vai ter também a incontinência urinária de urgência. Essa incontinência urinária de urgência, ela vai estar relacionada com uma hiperatividade da musculatura do músculo detrusor. Então, a gente tem um aumento da atividade
detrusora. Então lembra que eu tenho a bexiga, né? Deixa eu fazer um desenho aqui. Nem desenhei a bexiga hoje ainda. A gente tem a bexiga. Opa. Ao redor da bexiga a gente tem essa musculatura lisa, que é o músculo detrusor. Tá? O músculo detrusor, ele recebe inervação tanto simpática quanto parasimpática. E quando a gente está numa fase de enchimento, por exemplo, o que é essa de urgência? Né? Na incontinência urinária de urgência, a pessoa ela pode ter, né, a incontinência tanto durante a fase de enchimento quanto no esvaziamento. Beleza? Então, para identificar, a gente precisa fazer o exame que a gente chama de exame urodinâmico, para entender se essa incontinência ela vai acontecer durante o final do enchimento ou durante o esvaziamento, né? Enfim. Então, o que seria isso? A hiperatividade do músculo detrusor é quando ele está, né, quando ele contrai, quando ele recebe a ação parasimpática, ele contrai, e aí a gente deveria ter um processo de esvaziamento, né? Mas em alguns casos, a gente tem, por exemplo, o músculo detrusor hiperativado, como por exemplo nessa incontinência de urgência. Então ele fica ativado todo o tempo. E aí quando você começa a encher um pouquinho, já pode ter ali a vontade de ir no banheiro e não consegue segurar. Beleza? Então a gente pode ter, por exemplo, incontinência urinária, uma incontinência de mista, né? Ao esforço e de urgência, né? Dentre outros tipos ali. Então, basicamente, de uma forma bem geral, quando a gente pensa nessa incontinência urinária de urgência, a gente está falando de um aumento da atividade detrusora, beleza? E aí, o que a gente precisa fazer quando a gente pensa num tratamento, né? Como é que a gente trata? Lembra que a gente acabou de falar, né, que durante essa fase de enchimento, a gente precisa ter uma ação maior do sistema nervoso simpático, para que a gente não tenha a perda da urina. Se o simpático ele não está muito ativado, né, se o parasimpático está mais ativado, a gente tem aumento da atividade detrusora. Então, uma forma de tratar essa incontinência seria a gente aumentar a ativação ali do sistema nervoso simpático, que é quem faz o armazenamento, é responsável pelo armazenamento, beleza? E como é que a gente faz isso? A gente tem recursos ali relacionados à neuromodulação. A gente vai falar disso daqui a pouco, mais pro final desse vídeo, ou talvez em um próximo vídeo, né? Eu acho que vai ficar para um próximo vídeo, porque esse já está um pouquinho longo. Mas a gente vai falar sobre os tratamentos para incontinência no próximo vídeo. Além desse, a gente tem incontinência urinária de transbordamento. E essa incontinência urinária de transbordamento vai ser o contrário da de urgência, né? Então, na de urgência, a gente falou que a gente tinha uma alta atividade detrusora. Aqui a gente tem uma hipoatividade do detrusor. Então, aqui a gente tem uma diminuição da atividade detrusora. Então, o que vai acontecer? Né? Vou desenhar de novo a bexiga. Então, aqui a gente tem a bexiga lá. Nesse caso aqui, a bexiga ela vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Né? Então ela fica cheia ali. E o detrusor ele não contrai. Ele fica hipoativo, ou seja, ele não está funcionando ali. Tá? E aí chega um momento em que tem tanta urina que a urina vai e ela escapa. Então a gente tem por transbordamento, enche tanto que ela chega a transbordar. Mas se você pegar um copo e encher de água, chega um momento que ele vai transbordar. Aqui seria um princípio parecido, né? Só para a gente entender o conceito. E aí, nesse caso, né, a bexiga ela enche e o indivíduo não consegue urinar. Né? Então, esses indivíduos eles tendem a relatar uma baixa frequência de micção. Então, fala, pô, quantas vezes você vai no banheiro? Ele fala, umas 3, 4 vezes ao dia. E o recomendado é que a gente vá de 6 a 8 vezes. Beleza? Mas enfim, é causado por essa diminuição da atividade detrusora. E o que a gente faz? Se o detrusor está muito pouco ativado, é porque a gente está tendo muita ação simpática. Então, nesse caso aqui, o tratamento, muitas vezes, ele vai ser a gente aumentar a ação parasimpática. Então, vou escrever de outra cor. A gente aumentar o parasimpático. Por quê? O que o parasimpático faz? Ele vai atuar na contração. Beleza? Então, só para a gente entender. Então, nesse aqui, a gente tem uma diminuição da atividade detrusora, na incontinência urinária de transbordamento. Existe incontinência urinária também. A gente chama de incontinência urinária mista. E aí a gente vai ter uma junção das outras. A mais comum, né, é a incontinência urinária ao esforço associada à de urgência. Beleza? E aí o tratamento ele vai ser misto, um pouco de exercício, biofeedback e um pouco de neuromodulação.
E os pacientes que são lesados medulares, né, eles podem ter muitas vezes uma incontinência urinária inconsciente. Né? Então, eles perdem a urina, mas isso é em pacientes que têm lesão medular, pacientes com lesão neurológica. Tá? Então, eles têm um reflexo miccional a nível de medula, mas eles não têm toda aquela regulação cortical via sistema nervoso central de esperar o momento certo para ir no banheiro. Alguns, dependendo do nível de lesão, podem ter a síndrome da caldequina, né? E aí eles têm uma bexiga flácida, né? Que começa a acumular ali urina e aí precisa retirar com catéter, né? Enfim, ou pode ter a bexiga espástica, né? E aí eles tendem a perder esse músculo retrusor, ele fica com tônus aumentado, sempre contraído, esse indivíduo ele perde mais urina. A gente pode ter as duas situações no paciente neurológico, beleza? Então é isso, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, para não ficar um vídeo muito grande, tá? Então só dando um geral, a gente falou sobre os tipos de incontinência, os principais aqui, tá? O que a gente vai encontrar mais vai ser o esforço, de urgência e o de transbordamento. A gente falou de uma forma bem rapidona aqui sobre a etiologia, falou um pouquinho sobre os fatores que mantêm a continência urinária, né? Então fatores intrínsecos e extrínsecos. A gente falou um pouquinho sobre os pilares relacionados à fisiopatologia, então a gente precisa ter todos esses fatores relacionados à integridade estrutural, a gente precisa de uma integridade das estruturas, certo? A gente falou um pouquinho sobre o efeito da incontinência urinária na diminuição da qualidade de vida do indivíduo, né? E sobre algumas definições relacionadas à incontinência. Então esse vídeo vai acabar aqui, espero que tenha te ajudado e até o próximo vídeo. Valeu!